We are not going to cede an inch of territory in this hemisphere. Em março de 2026, dentro de uma sala fechada do US Southern Command, em Miami, Stephen Miller, um dos assessores mais influentes da Casa Branca, olhou para líderes militares latino-americanos e disse uma frase que mudou completamente o jogo. Os cartéis só podem ser derrotados com poder militar e devem ser tratados com a mesma brutalidade usada contra a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. A Polícia Federal Brasileira precisou fazer um movimento de emergência nos bastidores de Brasília. Eles enviaram um ofício oficial, pesado e detalhado ao governo federal refutando, do ponto de vista técnico e jurídico, a ideia de que o PCC e o Comando Vermelho devam ser classificados como grupos terroristas internacionais. A PF foi cirúrgica. Essas facções são organizações criminosas estruturadas com um único objetivo primordial: a obtenção de lucro. Elas não têm agenda ideológica ou política global. Ponto final. Mas a pergunta que não quer calar é: por que a Polícia Federal precisou gastar energia, tempo e capital político redigindo esse documento exatamente agora? Porque uma avalanche geopolítica sem precedentes está descendo de Washington em direção a Brasília. E o mais assustador nesse cenário não é a força bruta dos americanos, é que a porta do Brasil, a chave do nosso cofre estratégico, foi aberta por dentro, por políticos brasileiros. A narrativa de que o Brasil está se tornando um narco-estado deixou de ser apenas uma briga de militantes no Twitter ou no WhatsApp. Ela virou pauta de segurança nacional, virou documento oficial na Casa Branca e virou projeto de poder do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. Nos próximos minutos, eu vou te provar que essa guerra anunciada contra os cartéis latino-americanos não tem absolutamente nada a ver com proteger a sua rua do tráfico de drogas. É uma operação cirúrgica de asfixia econômica para retomar o controle territorial da América do Sul e barrar o avanço da China. E se o Brasil aceitar esse rótulo de narco-estado, a nossa soberania financeira, militar e sobre a Amazônia acaba ainda este ano. Preste muita atenção no xadrez que está sendo jogado. Na geopolítica clássica, toda invasão, seja ela econômica, diplomática ou militar, precisa de uma justificativa moral. Ninguém ataca um país dizendo: "Eu quero seus recursos". Eles dizem: "Nós viemos levar a democracia", ou "Nós viemos combater o crime". Desde maio do ano passado, delegações pesadas do Departamento de Estado americano vêm ao Brasil com um objetivo claro: convencer autoridades federais e estaduais a rotularem as facções brasileiras como organizações terroristas estrangeiras. Mas os americanos não tiraram essa ideia do nada. Eles não precisaram forçar a porta, porque eles receberam um convite oficial. O deputado Eduardo Bolsonaro admitiu em rede nacional, em uma entrevista à CNN, que sugeriu essa classificação diretamente em reuniões dentro da Casa Branca. E semanas atrás, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que não é um parlamentar qualquer, mas sim o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deu a declaração que faltava para fechar o cerco. Ele disse publicamente que se houver um entendimento de que o governo é conivente, o Brasil pode sofrer sanções e ser tratado como um narco-estado. Meus amigos, pare e analise isso com a frieza que um estrategista de Estado precisa ter. Nós temos parlamentares brasileiros fornecendo a munição diplomática exata que uma superpotência estrangeira precisa para enquadrar e sancionar o próprio país. Na geopolítica, a regra é clara. Quando você pede para um império resolver o seu problema de segurança interna, o preço cobrado não é a gratidão. O preço é a sua subordinação absoluta. Foi assim com a Colômbia, no início dos anos 2000, com o Plano Colômbia.
Foi assim com o México, na guerra contra os cartéis, onde eles perderam o controle das próprias fronteiras. Achar que os Estados Unidos vão classificar o crime organizado brasileiro como terrorismo para ajudar o Brasil é de uma ingenuidade que beira o suicídio estratégico. E aqui nós entramos na camada profunda do xadrez, a camada que o Telejornal das 8 não tem coragem de te mostrar. No dia 7 de março, Donald Trump assinou a proclamação criando a America's Counter-Cartel Coalition, uma coalizão militar e de inteligência com 17 países. E no meio daquele documento oficial, ele fala em manter afastadas, e eu cito literalmente, influências estrangeiras malignas de fora do hemisfério ocidental. Eles não estão falando do Comando Vermelho. Eles estão falando de Pequim. O Brasil é a maior economia da região. A nossa infraestrutura, nossos portos estratégicos, nossa rede de transmissão de energia, nossas minas de terras raras, como o caso recente da Serra Verde que eu cobri aqui no canal, tudo isso está no centro de uma disputa implacável entre o capital chinês e o medo americano. Quando Washington ameaça classificar o Brasil como um narco-estado, eles estão sacando a arma mais letal que possuem hoje, as sanções econômicas secundárias e o poder do dólar. Funciona assim: se o PCC virar grupo terrorista na legislação americana, a rede de compliance global é ativada. Qualquer banco brasileiro, seja público ou privado, que mesmo por acidente tiver uma conta usada para a lavagem de dinheiro da facção, será imediatamente punido e expulso do sistema financeiro internacional por financiar o terrorismo. O impacto disso? Os bancos param de emprestar dinheiro. Empresas estrangeiras fogem do país com medo de represálias. O risco Brasil explode, o dólar vai às alturas e a inflação engole o seu salário. É a asfixia econômica perfeita, usada não para prender traficantes, mas para forçar Brasília a romper contratos com a China e voltar a ser o quintal exclusivo e submisso de Washington. Mas a asfixia econômica e jurídica é apenas a primeira fase do plano. A segunda fase é a força bruta, cinética, no terreno. Em março, em Miami, dentro de uma sala fechada do Comando Sul-Americano, o Southcom, Stephen Miller, um dos homens fortes da atual Casa Branca, olhou para líderes militares latino-americanos e cravou que os cartéis devem ser tratados com a mesma brutalidade militar usada contra a Al-Qaeda no Oriente Médio. Se você acha que a ideia de força militar americana operando na América do Sul é teoria da conspiração de filmes de espionagem, olhe para o norte. Olhe para a Venezuela. Em janeiro deste ano, forças especiais americanas operaram em Caracas, na calada da noite, removeram Nicolás Maduro e derrubaram o governo vizinho. O precedente foi aberto. A doutrina Monroe, que diz que a América é para os americanos do norte, voltou a ser a regra explícita do jogo. Se o Brasil aceitar passivamente o rótulo de narco-estado e validar a narrativa de que somos incapazes de policiar nosso próprio território, nós estaremos assinando uma autorização em branco. Estaremos dando a justificativa perfeita para que forças estrangeiras operem dentro da nossa Amazônia, patrulhem nossas fronteiras e ditem as nossas regras sob o pretexto inquestionável de guerra global ao terror e às drogas. Uma vez que uma bota militar estrangeira pisa no seu território amparada por leis internacionais que você mesmo aceitou, acabou. Você não decide mais sobre o seu petróleo, não decide sobre o seu lítio e não decide o seu futuro. O combate ao crime organizado no Brasil é uma emergência absoluta. O cidadão brasileiro que acorda às 5 da manhã não aguenta mais ser refém do tráfico. Não aguenta mais pagar pedágio para a milícia ou para o crime. Mas esse combate tem que ser feito com inteligência brasileira, com fuzis brasileiros, tribunais brasileiros e dentro das nossas fronteiras.
Aceitar a tutela e a intervenção de uma superpotência estrangeira para resolver os nossos problemas internos não é patriotismo. O nome disso é capitulação. É traição ao Estado Nacional. A linha vermelha da nossa soberania está prestes a ser cruzada. E aqui no jogo global, nós não torcemos para republicanos ou democratas. Não torcemos para Washington nem para Pequim. Nós analisamos os fatos frios para proteger o Estado brasileiro. A defesa da nação não tem partido. Se esse dossiê te abriu os olhos, compartilha com quem precisa ver. Cada brasileiro informado é uma trincheira a mais na defesa da nossa soberania. Os links do nosso canal no WhatsApp e Telegram estão na descrição. No nosso próximo dossiê estratégico, eu vou te mostrar a resposta silenciosa da defesa brasileira a essa pressão toda, a aceleração do programa do submarino nuclear Álvaro Alberto. Fico por aqui, meus amigos. Lembre-se, quem entende o mundo, protege o Brasil. Até a próxima!